Olá, eu sou a professora Keila Lima, professora de língua portuguesa, e sou professora da rede pública estadual, né, assim como os professores de vocês. Eu já atuo no Centro Estadual de Capacitação em Artes, Guido Viário, trabalho com literatura lá. Esse espaço é uma instituição pública que tem como objetivo ofertar cursos para professores, para estudantes da formação de docentes e para a comunidade. Então, o meu trabalho com a literatura, esse primeiro contato que eu tenho com o estudante de formação de docentes, ele é muito importante, porque ele, para mim, ele é onde ele mexe ali com os fios do entendimento do que é literatura e qual o papel da literatura na nossa vida. Então, antes de se pensar que metodologia que eu vou usar para trabalhar com determinado livro na sala de aula, antes de qualquer coisa, antes de preparar uma aula de literatura, você tem que pensar o que é literatura para você e qual a tua relação com a literatura. Então, antes de tudo, eu quero que vocês pensem nisso. Façam um exercício depois que acabar aqui, ou dê um pause aqui, faça o exercício. Joga numa sulfite ali o que significa literatura para vocês. Ou coloquem palavras-chave, ou colhem alguma coisa, mas pense assim, qual a relação de vocês com a literatura? Onde que vocês veem literatura? Né? Que tipo de momento que a literatura surge para você? Porque, falando agora já da literatura, quando a gente pensa assim, independente se vai ser professor ou não, né? Quando a gente pensa como que a gente ensina a literatura, tem que partir do pressuposto de como eu aprendo literatura, o que eu gosto na literatura, como que eu me relaciono com ela. É muito difícil um professor de literatura que seja apaixonado, que não tenha umas dúzias de livros preferidos, que não tenha um personagem já que viveu uma história com um personagem que aquilo não sai da tua cabeça. Né? Tem livro que a gente tem que dormir, daí você lê o último capítulo e fala, não, mais um, e dorme pensando, o que será que aconteceu? Ou se não é a primeira coisa que você pensa quando você acorda, né? O que aconteceu com aquele personagem. Então essa relação com a história do outro, com o outro, é uma coisa que é da literatura, é muito forte na literatura, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês para dizer o seguinte, que a gente é constituído na relação com o outro. Quem eu sou hoje tem muito do que é do outro, que o outro foi me compondo. Seja família, seja amigo, seja o que eu leio, o que eu assisto na televisão. A nossa subjetividade, mesmo que a gente não perceba, o que a gente leu tá na gente, tá forte. E quando a gente vai fazer uma leitura do mundo, quando eu vou olhar para o mundo, eu pego uma lente e coloco essa lente, e é através dessa lente que eu vejo. Né? Então eu posso dizer para vocês que a gente é uma composição de todas essas vozes aí que a gente tem, seja no livro, fora do livro. Muito quando eu vou falar de literatura com os alunos, muitas vezes aparece assim, literatura é um romance, é um conto de fadas, é uma história. A literatura, ela trata de temas. A literatura, quando a gente fala na literatura, a gente fala dos temas da vida real. A gente fala de amor, a gente fala de violência, a gente fala de xenofobia, a gente fala dos refugiados, a gente fala de racismo, a gente fala de trabalho infantil, a gente fala de violência, a gente fala de impacto ambiental, a gente fala de esporte, a gente fala de histórias de vida. A literatura, ela é tão complexa nas suas temáticas, tão complexa quanto a vida real, quanto a sociedade. Faz um exercício também de olhar para o jornal, olha para o jornal e fala, nossa, do que o jornal fala? Ele fala de política, ele fala de economia, ele fala de esporte, ele tem todas aquelas seções, né? A literatura é assim, ela traz esses temas. Então, quando a gente tem acesso à literatura, quando a gente cria um vínculo com a literatura, de certa forma a gente se emancipa. A literatura, ela tira a gente de um lugar e coloca em outro lugar, né? Em outro patamar. E por quê? Porque a literatura tem funções. Eu gosto muito do Antônio Cândido, que é um teórico da literatura, que ele fala assim, que a gente tem 3 funções, a literatura tem 3 funções: psicológica, social e formativa. Ele fala formativa ou formadora. Mas o que é isso? Primeiro, ela tem aquela função, né? Elas são 3 funções que se entrelaçam, não é um livro tem uma função, outro livro tem outra função. Não. A literatura no todo, ela tem essas funções. Então, o que é psicológica? Eu gosto de falar da psicológica porque, para mim, é a primeira que bate. A função psicológica
é aquela mais fácil de identificar e que muitas vezes alguns gêneros aí fazem uso dela até para comprar a gente mesmo, né? Então a função psicológica é aquela, é o momento da leitura que aflora as emoções. Todo ser humano tem necessidade de se emocionar. Todo ser humano tem necessidade de imaginar, de sonhar. Então a literatura, quando ela tem a função, nessa função psicológica, ela impacta a gente dessa forma. E daí a gente pode citar exemplos, por exemplo, de quando usam isso, né, em determinada obra literária, quando isso aparece, quando você tem aquela catarse e você quer, quase que você quer ser aquele guerreiro, você quer ser aquela princesa, você quer ser aquele mocinho. E você vive toda aquela história ali, né? Então ela tem esse apelo também, né? Ela tem esse apelo. E aí, claro que tem as novelas que pegam isso, pasteurizam pra gente poder só sentar no sofá e engolir, sem refletir muito sobre isso, né? E só receber, né, de certa forma, embora não existe ninguém apático diante da leitura. Mas aí uma outra função que eu gosto muito, que eu acho que a minha vida é meio que, desde quando eu comecei a trabalhar com educação, é a função social. É a função social, é esse momento de você conhecer a si e conhecer o mundo. Então, quando eu falo assim, é o impacto que a gente tem mesmo em relação aos contextos diferentes dos nossos, né? Porque a nossa visão de mundo ela é muito curta, se eu for pensar quem eu tenho acesso às pessoas que eu tenho acesso, aos meios que eu tenho acesso. A gente vai ampliar isso no momento que a gente rompe, né? Com ou o trabalho, o lugar que você trabalha, o lugar que você estuda, ou os colegas que você tem, ou a família que você tem. Quando você rompe, você vai para um jornal, você vai para a literatura, você rompe com isso, você tem acesso a culturas diferentes, você tem acesso você coloca outras lentes para ler o mundo. Você tem acesso, por exemplo, eu acho que dá para mostrar para vocês aqui já, tem um livro que é infantil, mas não é infantil. Eu falo que é infantil, mas quando a gente olha para ele, que ele traz um recorte da tragédia Mariana. Esse livro chama Um Dia, um Rio. Ele conta a história da tragédia Mariana da perspectiva do rio. Então, e aí é importante você saber quem é o autor. Por quê? Porque o Léo Cunha e o André Neves, que um escreveu, o outro ilustrou, a gente fala os autores, né? É muito bom ter esse respeito ao livro infantil, porque ele tem 2 autores. Quando você olha aqui, você tem o rio contando a história dele. Antes de encontrar com os rejeitos, né, da mineradora, da Samarco, da Vale do Rio Doce, antes de ter o impacto do rompimento da barragem, então, esse encontro dele com o rio. E aí você olha o tamanho do rio para o tamanho da empresa, né? E daí quando a barragem rompe, e o rio não pôde fazer nada em relação a isso. É como se o rio fosse tão frágil, né, diante de todo esse impacto. Daí ele coloca: meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo. São os rejeitos que vieram junto com a lama da mineradora. E aí o que ele debate? Olha que assunto delicado para você conversar com uma criança, se não fosse por meio desse livro, por exemplo, de um livro desse, né? Ele vai fazer uma denúncia e ele é formativo, ele vai compor a nossa personalidade enquanto indivíduo, nossa forma de olhar o mundo, né? Ele vai fazer um debate sobre até essa briga do progresso, do crescimento, do desenvolvimento mundial em relação ao impacto ao meio ambiente, como que você preserva o meio ambiente. Daí tem um outro, além do Um Dia, um Rio, tem um outro livro que eu gosto muito que chama 7 Quedas, 7 Anões e um Dragão, da Glória Quirinos. A Glória Quirinos é uma professora, é uma escritora e professora aqui do Paraná. Ela nasceu no Peru, ela é peruana, mas mudou para o Paraná há muitos anos. E ela viveu ali perto do Salto das 7 Quedas, né? Então ela teve essa relação muito tempo. 7 Quedas, para quem não conhece, ela era uma atração turística. A gente chamava de Salto das 7 Quedas. Eu tinha uma proximidade com ela, porque eu tenho até foto com as 7 Quedas. Quando eu olhei esse livro aqui e vi que falava das 7 Quedas, desse ponto turístico,
era uma das maiores cachoeiras do mundo, se não a maior cachoeira do mundo. E ela ficava aqui no Paraná. E elas foram destruídas para poder construir a usina elétrica de Itaipu. Então, esse livro também trata dessa batalha, né, do progresso e da preservação da natureza. E aí eu pensei, a Glória vai fazer uma homenagem a Sete Quedas, uma memória, vai trazer alguma aventura ali com os Sete Anões. E ela traz na perspectiva dos Sete Anões, contando como que foi a destruição das Sete Quedas. Eu abri a boca a chorar, não vou mentir pra vocês não. Na hora que eu tava na feira, eu comecei a chorar ali, porque eu fiquei imaginando, fiquei lembrando da minha infância, que a gente ia visitar, e o passeio naquelas águas, o quanto aquilo era tão forte. E era um ponto turístico nosso, marcou a infância de muita gente. Então, traz todo esse debate, né? Sensibiliza a gente para esse debate. Então, é um livro também que para mim, ele rompe um pouco com a maioria dos livros que a gente tem acesso, muitas vezes na escola, ou até que estão nas nossas bibliotecas, né? E o livro, então, é isso. A relação nossa com a literatura é essa relação de que a gente... por isso que fala que nós somos coautores, né? No papel de leitor, a gente é coautor, porque é a gente que constrói junto com o livro. É a gente que dá sentido. Se a gente não der sentido, se vocês pegarem esse livro, não forem pesquisar o que é Sete Quedas, por exemplo, não tiver fotos lá das Sete Quedas, para vocês imaginarem a dimensão que era esse lugar, o livro tem um impacto, né? Se vocês forem, o livro tem outro impacto. Então, e ele está falando da vida real, é uma ficção que traz histórias da vida real, que traz contextos da vida real. Então, acho que essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, que a literatura ela é uma relação com o eu, com o outro, com o mundo, com todas as outras áreas. Se a gente for pensar em área do conhecimento, com um livro desse você faz conexão com todas as áreas possíveis. Esse aqui do André Lemos também, para falar da tragédia mariana, vai estudar minérios, vai trazer para os alunos o que são os minérios, o que é o ferro, o que é o magnésio, o que é o nióbio, todo esse mundo aí de indústria que a gente tem no país, né? E aí, claro que não tem como falar de preservação do meio ambiente sem falar dos indígenas. A tragédia mariana, por exemplo, em volta do rio, a tribo que mora lá e mora até hoje, e eu escutei uma entrevista do Ailton Krenak, que foi o índio da família Krenak, né? E ele falou que todos os dias eles vão cantar pro rio, porque o rio tá em coma. Né? Então, essa relação que eles têm com a natureza, que é diferente do que a maioria tem. Então, acho que é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade, um beijo para vocês, dizer que os meus alunos sabem o quanto eu adoro vocês, o quanto eu tenho um carinho imenso pelos alunos, pelos estudantes da formação de docentes, e espero ver vocês um dia no Guia do Viário, espero que vocês falem, eu vi você no vídeo, professora, eu vim fazer teu curso, eu vim fazer o curso dos teus colegas, então a gente tá junto, tá? E é uma mensagem mesmo para vocês, é só um oi para vocês e dizer que a gente tá pensando em vocês. Obrigada. Beijo.